Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, né, de preparação para a ONC, a nossa segunda aula aqui de preparação do Campus Souza, do Instituto Federal da Paraíba. Nós estamos resolvendo algumas questões da prova de 2019, tanto do nível A, como do nível B, como do nível C. Para quem não entende muito bem como funciona, os níveis correspondem às séries dos alunos. E esse ano, devido à pandemia, nós tivemos uma reestruturação desses níveis. Os níveis A, B e C ainda estão me referindo com relação à classificação do ano passado, do ano de 2019. Nível A são os alunos do nono ano, em 2019, mas esse ano vai ser aplicado para os alunos da primeira série. Nível B, os alunos da primeira série, do ensino médio, mas que esse ano as provas serão aplicadas para os alunos da segunda série. E o nível C, no ano passado, eram os alunos da segunda série, mas que esse ano vão ser aplicados para os alunos da terceira série, ok? A primeira questãozinha que eu trouxe hoje para vocês é uma questão da ONC 2019, que foi aplicado para os alunos do nono ano, ou seja, no ano passado era o nível A, tá certo? Esse ano, o nível A são os alunos do oitavo ano, mas que a prova o assunto do oitavo ano vai ser aplicado para os alunos do nono, que não é a nossa realidade do Instituto Federal, tá? Porém, os alunos do nono ano, do primeiro ano, vão para o assunto do nono ano, que esse ano é classificado como nível B, tá certo? Então, vocês vão se basear no nível B para olhar a programação que vocês devem estudar. Vamos lá, então. Essa primeira questão diz o seguinte: os principais movimentos que a Terra executa são a rotação, vou destacar aqui, tá? A rotação e a translação. É muito importante que nesse momento o aluno conheça o que são esses movimentos executados pela Terra. E só para destacar, não são os únicos. A Terra, por exemplo, também executa o movimento de precessão. O movimento de precessão e outros movimentos também. O movimento de precessão é aquele movimento assemelhado ao movimento de um peão, quando ele está perdendo velocidade, quando ele está prestes a parar de rodar. É aquele movimento em que, nos nossos termos, nós dizemos que ele fica cambaleando, tá? Esse movimento também é executado pela Terra. Mas, dos movimentos que foram citados, o que corresponde a cada um deles? O movimento de rotação corresponde ao movimento de rotação que a Terra faz em torno de um eixo posicionado nela mesma. Então, é a Terra girando em torno de si mesma. O movimento de translação, não confundam, transladar significa sair do lugar. Então, o movimento de translação da Terra é o movimento que ele executa saindo do lugar, porém girando em torno do Sol, tá certo? Então, esses são os movimentos executados pela Terra, mencionados por essa questão. Lembrando que existem outros. Representados fora de escala, no desenho, no caso, ao lado. Na prova, ele estava abaixo, mas aqui está ao lado. Se a Terra girasse em torno do seu eixo com o dobro de sua velocidade, mas mantivesse a mesma velocidade de translação em torno do Sol, pessoal, aí ele quer saber o que vai acontecer. É importante que vocês saibam que cada um desses movimentos, eles representam, eles indicam algum fenômeno físico, algum efeito que nós verificamos ao longo da nossa vida. Por exemplo, a rotação, o movimento de rotação, é o movimento que nos permite distinguir os dias e as noites. E não só isso, os dias e as noites. Mas não só isso, como eu disse, também ele permite definir a duração que a Terra está girando em torno de si mesmo, é o que nos permite ter a sensação de que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. É o que nos permite ter a sensação de que o Sol está girando em torno da Terra, que é o que se acreditava há muito tempo atrás, mas a gente sabe hoje que é a Terra que gira em torno do Sol. Portanto, o fato de a Terra nascer de um lado e se pôr do outro, isso é possível devido ao movimento de rotação. Já o movimento
de translação, o movimento de translação, ele é responsável pela determinação, pela formação das estações do ano. Ou seja, é por meio do movimento da primavera, do inverno, do verão, do outono, ok? Veja que a proposta da questão é: se a gente dobrar a velocidade de rotação quando a Terra gira em torno do seu eixo, isso aqui é o movimento de rotação, tá certo? O que é que vai acontecer? Vai demorar menos para o Sol nascer de um lado e se pôr do outro. Esse processo vai ser mais rápido, o tempo de duração vai ser menor, tá? Então, como o dia vai ser menor, as noites também vão ser menores. Então, dobrando a velocidade de rotação, as noites teriam o dobro de sua duração? Não, o dobro não, ela vai ser menor. As noites teriam metade de sua duração? Sim. A duração do dia ficaria inalterada? Não. Veja que se a Terra está girando em torno de si mesma mais rápido, os dias e as noites vão ficar menores, vão durar menos tempo. O ano teria metade de sua duração, mas a duração da noite ficaria inalterada? Não, a noite fica inalterada, fica alterada. Então, como vocês podem ver, só de a gente observar aqui o que acontece, é a alternativa correta dessa primeira questão. É, portanto, a alternativa B. Veja que ele continua dizendo que se mantivéssemos a mesma velocidade de translação, então as estações do ano não têm o mesmo tempo de duração. Portanto, a alternativa B é a resposta desta primeira questão, ok? Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que não precisa você se preocupar em printar a tela, não precisa você se preocupar em estar anotando, porque todas essas questões com essas anotações eu vou disponibilizar para vocês no formato de PDF, tá? Inclusive, na descrição do vídeo que eu mandar para vocês, da gravação dessa aula, vocês vão receber também, vai ter lá o link para você baixar esse PDF para você acompanhar direitinho. Tudo ok? Vamos lá, dar continuidade. Vamos para a segunda questão de hoje. A segunda questão que nós temos aqui, ainda da prova do nono ano, de 2019, que se fosse esse ano, seria aplicado para os alunos da primeira série. Atualmente, podemos presenciar diversos tipos de eclipses solares. O total, quando o disco da Lua cobre completamente o disco do Sol. Pessoal, primeiro, vamos identificar aqui o que é o eclipse solar. Eclipse é quando ocorre o alinhamento dos três astros, Sol, Terra e Lua. Normalmente, durante o dia, nós vemos o Sol. Porém, devido aos movimentos de translação e de rotação desses três astros, pode ocorrer um alinhamento. Pode ocorrer de a Lua passar na frente do Sol, ficar entre a Terra e o Sol, encobrindo o Sol, certo? Quando isso acontece, vamos aqui, ó. Quando isso acontece, nós temos aqui tentar representar isso para vocês. O que seria o Sol? Nós temos aqui o que seria a Lua. Lembrando que nada disso está em escala, tá, pessoal? E nós temos aqui o que seria a Terra. Desconsiderem as proporções aqui dos tamanhos. É apenas uma ilustração para a gente entender o que é que acontece no eclipse, tá certo? E essa informação aqui é muito importante para os alunos da série, cujo assunto que vai ser abordado na prova também envolve ótica, tá bom? Então, preste atenção nisso aqui. Vamos lá. O Sol, como vocês sabem, é uma fonte de luz primária. Por ser uma fonte de luz primária, todo ele está emitindo luz em todas as direções, mas a Lua
é um corpo opaco. Ou seja, o que é um corpo opaco? É um corpo que não permite a passagem da luz por ele. Nós temos três classificações para corpos diante da passagem de luz por ele. O corpo ele pode ser opaco, ele pode ser translúcido ou pode ser transparente. O corpo opaco é aquele que bloqueia completamente a luz, não permite a passagem da luz por ele. O meio translúcido é aquele que permite, porém, com desvios, ação retilínea por ele. E o transparente é aquele que permite a passagem da luz com possíveis desvios mínimos da sua propagação, tá bom? Aí, exemplo, o corpo opaco é a sua mão, por exemplo, você não consegue ver os objetos que estão por trás dela, porque ela não permite a passagem da luz. Translúcido são aqueles vidros de porta de banheiro, de box de banheiro, em que você sabe que tem alguém por trás, mas não consegue distinguir a silhueta perfeita da pessoa. Você não consegue ver quem é que está lá, tá bom? E o transparente é o vidro de janela convencional, aquele que você consegue ver por trás do vidro, normalmente como se ele não existisse lá, tá bom? Aí, vamos lá. Sabendo que o Sol emite luz para todas as direções, nós não precisamos, para analisar o que é que acontece na Terra, eu escrevi aqui, foi Terra, deixa eu corrigir aqui, para que a gente possa analisar o que é que vai acontecer na Terra quanto à luz proveniente do Sol que chega até ela, nós vamos analisar apenas os pontos de emissão de luz mais alto e mais baixo com relação com relação ao Sol, tá bom? Então vamos lá. Pegando esse ponto mais alto e esse ponto mais baixo, nós vamos ter raios de luz passando pela Lua e atingindo a Terra, tanto na parte de cima da Lua, como na parte de baixo da Lua. Veja que os raios pela Lua, todos os raios que estão acima desse vão chegar até a Terra, então vão iluminar essa região da Terra. Todos que estão abaixo desse também vão chegar até a Terra, vão iluminar a Terra. Mas os raios de luz que estão entre esses dois são bloqueados pela Lua, não chegam até a Terra. Então essa região não vai ser iluminada pelo Sol devido ao bloqueio da Lua. Vamos agora para a parte mais baixa. Vamos lá. Vamos agora para a parte mais baixa. Pegando aqui a parte mais baixa, nós vamos ter raios de luz. Nós vamos ter raio de luz passando pelo topo da Lua e passando pela base da Lua, onde a gente pode perceber que os raios de luz que estão acima desse primeiro vão chegar até a Terra e iluminar a Terra. Os que estão abaixo desse segundo também vão chegar até a Terra, iluminando a Terra. Mas os que estão entre os dois não vão chegar até a Terra porque vão ser bloqueados pela Lua. Então, essa região também não é iluminada. O que é que a gente pode concluir? Que nós temos aqui uma região que não vai ser iluminada nem pelos raios que chegam lá em cima, até os raios que saem lá de baixo. Essa região aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Essa região é a região que nós denominamos de região de sombra, tá? É a região em que nós não vamos ter iluminação de forma nenhuma. Já essas outras regiões que estão em torno dela e nós vamos ter parte da luz chegando, são regiões que nós chamamos de penumbra. Penumbra, tá? E o restante é a região iluminada, tá bom? Aí o que é que acontece? Os países, as localidades da Terra que se encontram na sombra da Lua, nós dizemos que ali está ocorrendo um eclipse ou total ou anular. Já os países, as regiões que se encontram na região de penumbra, nós dizemos que está ocorrendo o eclipse parcial. Veja que nessas regiões
está chegando parte da iluminação do Sol, passando pela Lua. Então, nós temos aqui essa posição da Lua com relação ao Sol, seria a região de penumbra, e esses dois seriam a região de sombra. Professor, mas se na região de sombra nós temos o total ou o anular, como é que a gente depende da distância da Lua até a Terra? Se você, por exemplo, colocar o seu diante dos seus olhos, você vai ver que quanto mais próximo ele estiver dos seus olhos, menos coisas você consegue ver. Se você afastar o seu dedo do seu olho, você vai ver que você consegue bloquear. Como a Lua está girando em torno da Terra com uma órbita elíptica, e nós vamos já falar um pouquinho mais a respeito disso, o que é uma está mais próxima da Terra, e existem momentos que ela está mais distante. Quando ela estiver nessa disposição mais próxima da Terra, a região de sombra está passando por um eclipse total. Quando ela estiver nessa disposição, só que um pouco mais afastada da Terra, ela está nessa disposição, só que passando por um eclipse anular, ok? Diante disso, pessoal, se estivesse orbitando a Terra um pouco mais afastada do que está agora, os eclipses solares seriam sempre parciais e anulares. Parciais e anulares. Ora, se o que permite a existência do eclipse total é a proximidade, como é que a Lua iria com a visibilidade da circunferência do Sol? Então, no caso de a Lua estar mais afastada da Terra, nós não teríamos a possibilidade do eclipse total. Apenas o anular na região de sombra e o parcial na região de penumbra. Então, a nossa resposta para essa segunda questão da aula de hoje seria a alternativa A, tá certo? O que ele está dizendo aqui nas outras alternativas, que os eclipses solares não mais aconteceriam, isso não é verdade, porque ainda haveria a possibilidade desse alinhamento, porque para isso a gente precisaria do aumento da velocidade de translação da Terra e da Lua, para que mais vezes ocorresse esse alinhamento. Então, como a gente viu aqui, a resposta para essa segunda questão, a alternativa A, devido ao distanciamento maior da Lua em relação à Terra, pode sim ocorrer os eclipses, mas não mais a possibilidade total, apenas o anular e o parcial, ok?